Oi, crianças! Bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o plano da salvação. Vocês se lembram que na semana passada a tia Pri contou para vocês a historinha da última Santa Ceia? Que quando ali Jesus jantou com seus amigos e nesse mesmo dia ele foi traído por Judas? Então, depois que os soldados levaram Jesus dali, ele foi levado perante aos sacerdotes que existiam naquela época. Eram 2 sacerdotes. E ali perante esses sacerdotes, o povo começou a julgar Jesus, inventar mentiras em seu nome, coisas que eles queriam fazer para que Jesus fosse julgado e assim fosse crucificado. Porque aquele povo não conseguia acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Ele achava que Jesus estava mentindo. Então eles começaram a fazer um monte de coisas para culpar Jesus. E ali Jesus ficou durante a noite toda. Além de ser totalmente julgado, de ouvir mentiras em seu nome, Jesus apanhou dos soldados e os soldados também cuspiram em seu rosto. E ele, como eu falei, ele ficou durante a noite toda. Quando amanheceu, ele foi levado perante Pilatos. Pilatos era o imperador que existia naquela época. Quando Jesus chegou lá, Pilatos começou a fazer algumas perguntas porque ele queria entender o que estava acontecendo. E Pilatos não acreditava que Jesus estivesse errado. Ele não acreditava que Jesus merecesse ser crucificado, merecesse morrer. Então ele foi e mandou Jesus para outro governador que existia, que era Herodes. Chegando lá em Herodes, Herodes não fez nada. Herodes foi, zombou da cara de Jesus e mandou que Jesus voltasse perante Pilatos. Só que quando Jesus voltou para Pilatos, Pilatos não sabia o que fazer, porque ele realmente não acreditava, ele não queria que Jesus morresse. E enquanto Pilatos pensava o que ele podia fazer, aquele povo que estava duvidando de Jesus estava ansiosos esperando a sua crucificação, ou seja, eles queriam que Jesus morresse. Mas crianças, por que será que Deus deixou que Jesus sofresse tanto, vocês sabem? Bom, Deus permitiu que tudo isso acontecesse por amor a mim, por amor a você. Tudo isso fazia parte de um plano. Mas que plano é esse, tia Ana? Bom, esse plano é o plano da salvação e eu vou contar para vocês como que é esse plano, tá bom? Esse plano ele é representado por 5 cores. A primeira cor é a cor amarela. Essa cor amarela, vocês sabem o que representa? Ela representa o céu. Crianças, o céu é um lugar lindo que o nosso Deus criou. Lá não tem tristeza, não tem choro, não tem morte. Lá é só alegria, só coisas boas. Um dia nós iremos para lá, porque em breve nosso Jesus irá nos buscar e juntos subiremos com ele. Mas crianças, a vontade do nosso Deus, o plano inicial de Deus, era que todo mundo tivesse livre acesso com ele, tivesse intimidade com ele, comunhão. Só que aí sabe o que aconteceu? Veio uma coisa não muito legal que entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E essa cruz preta representa o pecado. Então o pecado deixou tudo escuro, deixou um monte de sujeirinha na nossa vida. E por conta disso, nós não tivemos mais acesso totalmente a Deus. Mas crianças, vocês sabem que Deus é nosso Pai, Ele é nosso Criador. E vocês acham que o nosso Criador ou o nosso Pai gostaria de que nós estivéssemos longe dele? Não, né? Por isso que Jesus entra na parte do nosso plano. Ele entra aqui, ó, na cruz vermelha. Essa cruz vermelha representa o sangue de Jesus, porque Jesus foi o nosso cordeiro. Ele morreu no nosso lugar naquela cruz, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que assim toda a sujeirinha da nossa vida pudesse ser tirada e para que nós possamos ter novamente comunhão total com Deus. E aí, crianças, vem a 4ª cruz, que é a cruz branca. Essa cruz branca representa a pureza da nossa vida, porque depois que Jesus morreu do nosso lugar, ele tirou toda a sujeirinha, tudo aquilo que estava preto, toda a manchinha, ele limpou. Então o nosso coração, a nossa vida ficou limpinha de novo. E aí, crianças, por último, a 5ª cruz, nós temos a cruz verde. Essa cruz verde representa a nova vida que Jesus nos dá. Através do sacrifício dele lá naquela cruz, nós tivemos uma nova vida. Tudo mudou em nossa vida, nada é como antes. Como o nosso coração foi limpo, tudo se fez novo. E assim se encerrou o plano da salvação, quando Jesus se entregou por nós e nos deu uma nova vida. E sabe, crianças, tudo isso que eu tô falando para vocês
de Jesus ser julgado, das pessoas não quererem que Jesus vivesse, aconteceu na época da Páscoa. Vocês se lembram que a Páscoa era aquela festa que eles faziam como forma de agradecimento por Jesus ter libertado o seu povo lá da época do Egito? Então, nessa época também era de costume que o povo libertasse um prisioneiro para ser solto, como forma de agradecimento e tudo mais. E aí Pilatos teve uma ideia, ele falou, já sei, eu vou pegar um prisioneiro que está preso há muito tempo e junto com Jesus vou deixar que o povo escolha quem vai ser solto. Porque Pilatos achava que entre o prisioneiro e Jesus, o povo iria escolher Jesus. Então ele foi e soltou um prisioneiro chamado Barrabás e levou perante o povo e perguntou, quem vocês querem que solte? Achando que Jesus seria solto. Mas sabe o que aconteceu, crianças? O povo escolheu Barrabás para ser solto. E depois disso, Pilatos não tinha mais o que fazer. Ele já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Então ele foi e mandou que os soldados levassem Jesus para ser crucificado lá naquela época. E ali, crianças, numa quarta-feira, que a Páscoa naquele ano aconteceu numa quarta-feira, Jesus foi crucificado. Passado algum tempo, ele foi, entregou, a Bíblia fala que ele foi e se entregou ao Pai e morreu. Morreu por mim, morreu por você. Sabe, crianças? Ali na cruz, Jesus morreu mesmo sendo inocente. Ele não tinha feito nada de errado. Ele não merecia aquela morte, mas ele se entregou como nosso cordeiro, como forma de amor, para cumprir o plano que Deus tinha feito. É por isso que nós falamos que Jesus é a nossa Páscoa, porque ele morreu na Páscoa, naquela quarta-feira, como nosso cordeiro, como demonstração de amor. Mas crianças, depois que Jesus morreu, o povo ficou meio contente, achando, Jesus acabou, nunca mais iremos ouvir falar desse Jesus. Mas não foi bem assim que aconteceu. A Bíblia fala que o nosso Jesus ressuscitou, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus na próxima aulinha, combinado? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês semana que vem, tá bom? Um super beijo, até a próxima aula!